Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência do Grupo Panvel para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de relações com investidores da companhia. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, estão disponíveis as traduções tanto para o idioma inglês quanto para Libras. Para ativar, basta clicar no botão Interpretation e selecionar a opção desejada. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração do Grupo Panvel e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Antônio Napp, CFO e DRI, e o Sr. Ismael Rorig, gerente de RI da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Antônio Napp, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Antônio Napp, pode prosseguir. Obrigado. Pessoal, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aí a presença e a audiência de todos que estão conosco, seja ao vivo, seja depois, quando cada um puder olhar com um pouco mais calma o nosso vídeo, né? Nós estamos muito contentes, né, como vocês vão ver nos slides seguintes, pelos resultados que foram obtidos nesse terceiro trimestre de 2024. Em especial, depois de passar por um trimestre tão desafiador como foi o segundo trimestre desse ano, em que as nossas operações foram bastante afetadas pelas enchentes. Mas, como vai ficar claro, né, a gente deixou esse momento totalmente para trás e a gente, de fato, conseguiu trazer um crescimento muito consistente, tanto de venda quanto de resultado para o Grupo Panvel agora nesse terceiro trimestre. Mas antes de entrar, né, nos números, a gente sempre gosta de passar um pouquinho também pelo que nos trouxe até aqui, né, e o que vai continuar nos levando para frente. E a gente sempre repete, gosta de repetir a respeito da nossa missão, da nossa visão e dos nossos valores. Proporcionar saúde e bem-estar e ser o melhor em produtos e serviços de saúde realmente é o que nos move. É uma visão de qualidade que está presente em tudo que a Panvel pensa e na maneira como ela trata o seu cliente. E isso aparece nas nossas operações, aparece no nosso modelo de atendimento, né? Aparece também na forma como a gente prioriza os nossos projetos. E cada um desses elementos, né, ele leva de fato para números, né, para resultados muito robustos. Aqui a gente pode começar, né, a abrir um pouco mais tudo que a gente conseguiu entregar ao longo do terceiro trimestre de 2024. Em primeiro lugar, nós entregamos, né, um crescimento de venda muito forte na Panvel. Nós crescemos 17% nesse trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano passado, muito acima da média do nosso setor. E isso foi muito impulsionado pelo ótimo desempenho em lojas maduras, que cresceram 11,4%, e em mesmas lojas que cresceram 14%. A gente conseguiu toda essa expansão de venda trazendo junto um forte crescimento de margem também. A nossa margem EBITDA cresceu quase 27% no período, atingindo 71,8 milhões de reais, e o nosso lucro líquido ajustado, né, superou 37 milhões, né, crescendo mais de 37%. Fizemos isso batendo novamente o recorde no digital, que é um dos nossos grandes diferenciais, e ganhando market share nos 3 estados da região sul. Agora, nos próximos slides, a gente vai estar entrando um pouco mais no detalhe de cada uma dessas alavancas, para que fique claro para todo mundo como a gente construiu esse resultado e quais são os diferenciais da Panvel. Indo em frente, né, esse primeiro número é bem importante para a gente compartilhar e eu gosto de trazer ele em todas as nossas apresentações,
porque ele traz bem a maneira como a gente vem operando ao longo de toda a nossa história. Nós somos uma empresa com mais de 50 anos de história e aqui é apenas um trecho dessa nossa trajetória. Como vocês podem ver, o nosso crescimento médio ao longo dos anos tem sido de 14% ao ano. Porém, desde que nós fizemos o nosso IPO, ou o nosso re-IPO, o nosso follow-on, em julho de 2020, nós começamos a operar num ritmo diferente, trouxemos novos recursos, atualizamos nosso planejamento e colocamos um novo ritmo de crescimento para a companhia. Como a gente pode ver ali no CAGR, na parte direita, em relação ao terceiro trimestre de 24, voltando até o terceiro trimestre de 21, a gente tem apresentado um crescimento médio composto de quase 18% na venda da Panvel. É extremamente robusto. E esse crescimento ele está acompanhado de crescimento de margem também. A nossa margem EBITDA nesse período cresceu 27%. Então, isso é a prova de que a gente está, de fato, conseguindo alocar os nossos recursos onde eles vão dar mais retorno. E tem muito mais coisas para extrair na medida que nós formos olhar também no nosso pipeline de expansão e na quantidade de lojas em maturação que nós possuímos. E acho que isso reforça, né, a marca, de fato, de uma nova Panvel a partir de 2020, né? Uma nova companhia em aceleração de crescimento, de resultado e de retorno, né? Isso aí. Descendo um pouco mais no detalhe da venda, né, aqui a gente dá uma olhada e abre um pouco mais de elementos, né? Como nós já comentamos, Panvel cresceu 17% no período, um crescimento muito forte, mas o mais importante que eu queria reforçar aqui nesse slide é que nós superamos a marca histórica de R$ 700 mil de venda média por mês. Como você sabe, acompanham, o indicador de venda média por loja é um dos principais KPIs de qualquer negócio de varejo, porque é a partir dele que a gente, de fato, consegue destravar mais resultado dentro da companhia. E a gente está com esse foco enorme de realmente ir aumentando essa venda média por loja e melhorando o perfil das nossas lojas. E esses detalhes, eles aparecem, né, muito bem representados nos gráficos ali da parte de baixo, em que a gente compara o terceiro trimestre de 23, os tipos de loja, né, por faixa de venda, com o terceiro trimestre de 24. Olha como a gente está transformando a Panvel. Cada vez mais nós temos lojas que faturam acima de R$ 700 mil, mais de um terço da nossa rede, né, já fatura acima de R$ 700 mil, e cada vez menos lojas na nossa base faturam até 300 mil. Isso é saudabilidade na veia, né? Porque através desses números é que realmente se explica essa nossa forte expansão de margem. Um outro dado importante que a gente sempre gosta de trazer, quando nós olhamos para a região sul e comparamos o desempenho de venda média da Panvel com o desempenho de venda média dos outros players da região, sejam players da Abrafarma, outras redes ou os médios independentes, a Panvel segue tendo o melhor desempenho em venda média da região. E a gente segue perseguindo isso. E esse modelo ele é construído e ele precisa conversar com o nosso desempenho de mesmas lojas e de lojas maduras. Como eu já comentei anteriormente, né, foram dois grandes destaques desse trimestre, né? Crescer 14% na base de mesmas lojas e crescer 11,4% em maduras é muito bom. É um ganho em cima da inflação muito grande, né? Tivemos um ganho real de quase 7% nesse trimestre, mantendo um CAGR super elevado dos últimos trimestres e, como eu comentei, destravando cada vez mais valor. Quando a gente olha para a expansão, né, nós retomamos, né, no terceiro trimestre o nosso ritmo de expansão. Se a gente olhar para o segundo TRI, quando nós tivemos a enchente, e a gente teve a oportunidade de conversar disso no nosso último call, nós fomos obrigados a segurar o nosso ritmo de expansão, a gente não teve como abrir as lojas, enfim, ocorreram atrasos, né, que não eram previstos, mas foram necessários. Mesmo assim, nós naquele momento reforçamos o nosso guidance de abrir 60 lojas em 2024. E a gente está bem na linha de atingir essa meta. Nós abrimos 14 lojas no terceiro trimestre, foram 54 lojas nos últimos 12 meses e terminamos, né, o terceiro TRI com 612 lojas abertas nos 3 estados do Sul e também em São Paulo. Para agora o quarto TRI, nós já estamos bem encaminhados com a abertura de 26 lojas. Apenas em outubro já abrimos quase 10 lojas, né? E a gente vai entregar essa meta.
Um outro tema interessante que a gente sempre observa é a maturação, né, das nossas lojas, né, o nosso portfólio de lojas por maturidade. Só para lembrar o conceito, nós chamamos de lojas maduras aquelas lojas que têm mais de 3 anos de vida. Todas as lojas com menos de 3 anos de vida, a gente considera que elas estão em maturação, né? Elas ainda precisam atingir o seu pico de venda e o seu pico de resultado. E nós seguimos com aproximadamente 30% da base das lojas ainda em maturação. Mesmo que isso ainda traga alguma pressão de curto prazo no resultado, percebam como a gente tem resultado acumulado como uma mola comprimida na medida que essas lojas vão maturando e vão crescendo, que é o que a gente vai observar um pouco mais no final da apresentação, quando a gente abre os resultados por estado, né, e por faixa de maturação. Indo em frente, com todo esse crescimento de venda, desempenho de lojas maduras e sucesso na expansão, não tinha outra coisa para acontecer que não fosse um crescimento de market share. Nós efetivamente crescemos muito market share, né, em toda a região sul, né, nós crescemos 0,4 pontos, nós crescemos em todos os estados da região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Destaque especial para Santa Catarina e Paraná, em que nós crescemos quase 0,8 pontos, né, em cada um desses estados. A gente está performando muito bem e tem muito espaço para crescer. E aqui queria chamar a atenção, né, que nós não trazemos no gráfico porque não é região sul, mas também ficamos muito orgulhosos que nesse último trimestre nós atingimos a marca de 1% de market share na cidade de São Paulo, o maior mercado, né, da América Latina, em que a gente tem feito uma expansão cuidadosa, mas com muita qualidade e que está trazendo bons retornos. Quando a gente olha aonde nós estamos crescendo, aparece aqui o nosso foco em medicamentos. A gente tem realmente focado a nossa companhia em clientes, né, que consomem medicamentos, clientes com doenças crônicas, clientes que usam medicamentos para uso contínuo. Isso tem aparecido muito forte. A gente cresce muito em medicamento de marca, cresce muito em medicamento genérico, e isso está totalmente alinhado com a nossa estratégia. Uma coisa está conversando bem com a outra, e a nossa expectativa segue sendo muito boa para os próximos trimestres também. Aqui, seguindo a parte da venda, sempre a gente gosta de falar num dos itens que a gente considera como sendo um dos diferenciais da companhia, que é o nosso digital. Nós continuamos sendo a farmácia mais digital do Brasil. Nós atingimos o patamar recorde, né, de mais de 21% das vendas da Panvel foram através dos nossos canais digitais. Nenhum player realmente consegue atingir esse número. E a gente percebe claramente, né, que os clientes escolhem a Panvel pelo seu digital. Esse é um dos nossos diferenciais. Nós temos a entrega mais rápida do Brasil. A gente tem capacidade de entregar em 60 minutos em todas as praças em que nós temos lojas. E hoje, 49% das nossas entregas são feitas em até 60 minutos. Aqui eu quero reforçar uma coisa. Não incluímos nesse número os dados do Click Retire, né? O Click Retire, que representa já quase 40% do nosso formato, né, de entrega, não está aqui. A gente sabe que outros players colocam, aqui não. Aqui é só realmente entrega para mostrar como a gente é diferenciado. E tem um percentual na NAP de entregas que são a chamada entrega programada, que é uma liberalidade do cliente, é uma opção dele escolher receber no turno seguinte, mas que também é uma modalidade que nós teríamos capacidade, então, de entregar ainda mais do que esses 49% em 60 minutos, né? Aqui fica também uma decisão do cliente de acordo com a conveniência dele. Exatamente. No fim do dia, quem vai escolher é o cliente. É o cliente. Né? A gente quer deixar todas as ferramentas disponíveis. Se ele quiser pegar na loja, se ele quiser receber em casa em até 30 minutos, se ele quiser receber de maneira programada no final da noite, né? Ele que escolhe, ele que tem a liberdade, o cliente é que decide aqui. E esse foco no cliente, ele tem nos ajudado a, de fato, ter um app, né, que ele é reconhecido, né, pelo mercado como o melhor app do varejo farmacêutico. E a gente tem a maior base ativa de clientes de todo o setor. Hoje, quase 42% da nossa base de clientes do app realmente utiliza o app todo o mês. Esse é um número invejável dentro do varejo e que mostra que realmente o nosso cliente não está fazendo download apenas para pegar uma promoção, né, naquele momento. Isso pode acontecer? Claro que pode, mas não é só para isso. Ele baixa o nosso app e o download de apps tem crescido, como vocês podem ver, mais de 40% ano contra ano, e fica com o app. Isso conversa com a nossa estratégia de fidelização.
E não é à toa, né, que nós temos mais de 30% de market share de todo o mercado de e-commerce de farmácias da região sul. Lembrando que, como rede, nós temos 12,5%, ou seja, nós somos totalmente overshare no nosso digital. Um outro grande diferencial da Panvel, né, que traz clientes para dentro da loja, são os nossos serviços, são o Panvel Clinic. Mesmo que as vendas, né, de serviços ainda não tenham superado 1%, como vocês podem ver, elas fecharam o terceiro TRI em 0,7%. Elas são, além de uma avenida de crescimento futuro muito importante, e todas as nossas lojas abrem com o Panvel Clinic, elas também reforçam os diferenciais da Panvel sob a ótica do cliente. Vejam que nós temos a liderança absoluta de vacinação na região sul, quase 45% de market share de todas as vacinas aplicadas em farmácias na região sul são aplicadas na Panvel, e serviços em geral nós temos quase 20%. O que significa isso? Significa que o cliente da farmácia, quando ele escolhe, né, por um serviço, por fazer um teste ou por buscar uma vacina, ele lembra da Panvel, né, ao invés dos nossos concorrentes, né? E isso conversa com a nossa marca. Lembra o que eu falei lá no início? O nosso foco em qualidade, em proporcionar saúde e bem-estar, o cuidado que a gente tem nas lojas e com o nosso atendimento, ele aparece e ele tangibiliza aqui. Um outro pilar fundamental, né, e aqui eu deixo vocês com algumas imagens, né, a gente não pode deixar de falar de produtos Panvel, né. Os produtos Panvel, né, como o próprio nome diz, eles são encontrados na Panvel. Nós somos a única marca própria do Varejo Farma que efetivamente utiliza o seu nome dentro dos produtos, né? Estamos aí com lançamentos incríveis, muita coisa nova, né? Muito crescimento contratado para 2025, né? E quando a gente olha os números de 2024, nós seguimos sendo o benchmark do Varejo Farma quando o tema é marca própria, né? Nós temos ainda disparado a maior participação de produtos de marca própria dentro do total da venda do varejo, né? Com quase 7%. Somos quase 16%, né, das vendas de produtos de higiene e beleza vêm de produtos Panvel. E, naturalmente, entre o segundo e o terceiro trimestre, nós tivemos uma queda temporária na participação devido aos problemas que nós tivemos no nosso laboratório Ulifar, né? Como vocês sabem, nós temos uma indústria, que é o Ulifar, né? Essa indústria fica numa região em Porto Alegre que no período das enchentes foi muito afetada, ficou embaixo d'água, perdeu estoque, e isso de fato causou bastante ruptura, né, nos nossos estoques de produtos Panvel. O Ulifar produz cerca de 30% de tudo que a gente vende de produto Panvel. O Ulifar já voltou a operar, né, na sua normalidade agora, né, no início do quarto trimestre, e os estoques já estão se recuperando. Mas é natural que nesse período a gente de fato tenha tido uma pequena queda de participação. Mesmo assim, seguimos sendo líderes. Mesmo assim, quando o assunto é mercado de private label na região sul, nós temos mais de 30% de market share. Então, os consumidores continuam também indo nas lojas da Panvel para procurar produtos da Panvel. E não tenham dúvida, esse market share ele vai voltar a crescer a partir do quarto TRI, na medida que toda a nossa ruptura de estoques, causada pelas enchentes, né, passa a ficar normalizada. E fechando toda essa visão de venda e de cliente, a gente sempre gosta de trazer aqui os dados do nosso NPS. Nós fechamos o terceiro trimestre com NPS super alto, 78 pontos, né? NPS altos também no app, no site, na loja, enfim. A gente fecha muito bem esse círculo virtuoso, né, de crescimento, venda e atendimento ao cliente, melhorando cada vez mais e com foco no atendimento. Como eu comentei anteriormente, nós continuamos sendo a rede de farmácias melhor avaliada dentro do Reclame Aqui, e nós temos, né, o app, né, de Varejo Farma com a melhor nota, tanto na App Store quanto na Play Store, né, com quase 5 pontos. São números que nos orgulham, são números que nos motivam, e a gente olha loja a loja esses indicadores para garantir que o cliente continue tendo um alto nível de serviço e de atendimento cada vez que ele vai na Panvel. Enfim, pessoal, fechamos um pouco essa visão de venda, e aqui, descendo um pouco nas linhas do DRE, a gente vai
né, agora para margem bruta. O que a gente observa na margem bruta desse terceiro trimestre, né? Quando nós olhamos a margem bruta da Panvel, né, ela teve uma pequena pressão, né, ela saiu de 30% para 29,9%, dado principalmente pelo crescimento de medicamentos, né, dentro do mix, né, de venda da Panvel. Agora, quando a gente, que era um efeito totalmente esperado, quando a gente olha o efeito no grupo, e aqui eu gostaria de reforçar, como a gente já vem explicando desde o segundo trimestre, nós tivemos, né, e optamos por uma redução, né, da venda do atacado dentro do composto do grupo da companhia. Isso causa, né, um efeito positivo no mix de negócios da nossa margem bruta. Então, quando a gente olhar a margem bruta do grupo, vocês podem observar um forte crescimento de 1,2, né, pontos percentuais, né, saindo de 28,2 para 29,4. Esse movimento ele é explicado pelo efeito mix, muito mais participação do varejo e uma participação pequena do atacado. Tá? E ajuda também a explicar o segundo movimento, que é o movimento que tem a ver com as despesas. Nós tivemos um desempenho muito bom das despesas no terceiro trimestre, seja as despesas com vendas, seja as despesas administrativas. As despesas com vendas, que são aquelas despesas que envolvem lojas, né, envolve logística e outras despesas diretamente relacionadas com vendas, elas cresceram 11,5% no trimestre contra o terceiro tri do ano passado, e a venda da Panvel cresceu 17%. O mesmo aconteceu com as despesas administrativas, que cresceram 8,4%, contra uma venda da Panvel crescendo 17%. Esses percentuais, né, das despesas com vendas e das despesas administrativas em relação à receita não aparecem ainda com essa diluição, justamente por quê? Porque a gente teve a queda rápida na venda do atacado. Então, é apenas, de fato, um efeito temporário, tá? Que ele é mais do que compensado pelo efeito na margem bruta do grupo. Tá? Mas qual é a mensagem importante aqui? Nós estamos conseguindo obter ótimos desempenhos, né, da nossa operação, e isso fica mais claro quando a gente olha o nosso EBITDA. Tá? O nosso EBITDA ele teve uma forte expansão de 0,7 pontos percentuais, né? Foi o maior EBITDA nominal, né? Foi o nosso recorde histórico, quase 72 milhões de reais no trimestre, realmente foi um número muito bom, que nos espere agora, né, Ismael, o quarto trimestre também, que com certeza vai vir arrebentando. E quando eu olho o EBITDA do varejo, né, tudo isso que a gente falou, né, aparece no número. Lembrando que o EBITDA do varejo, aqui, ele representa exatamente o resultado das nossas lojas. É só resultado de loja, pessoal. É o equivalente à margem de contribuição das lojas. Aqui aparece todo o poder de diluição das despesas com vendas e o desempenho das nossas lojas. Nós saímos de um EBITDA varejo de 10,8% no terceiro trimestre de 23 para 11,7% no terceiro trimestre de 24. Um crescimento de 0,9 pontos percentuais. Né? Isso por quê? Porque a gente conseguiu diluir despesas, especialmente pessoal e aluguel, a gente tem um trabalho muito eficiente no mix, aumentamos a nossa produtividade e, como a gente olhou anteriormente, a nossa base madura de lojas cresceu muito, né, o seu desempenho e pagou a conta da expansão. Né? Vocês lembram, a gente tem uma base de 30% das lojas de expansão, então é natural que tenha pressão por resultado para baixo. As nossas lojas maduras dão conta do recado, né, e a gente consegue subir bastante a nossa margem. Isso se fecha quando a gente olha para o nosso lucro líquido. Né? Aqui, sem novidades, né? Depois de olhar esse nosso desempenho de venda, margem e despesas, né? Não tinha como lucro ser diferente, partindo do princípio que a gente manteve uma disciplina muito forte na nossa gestão de caixa. Né? Então, o nosso lucro líquido no período, né? O lucro líquido ajustado, ele cresceu quase 37%, foram 0,6 pontos percentuais, e o nosso lucro líquido sem ajustes, né? Cresceu quase 42% de um trimestre para o outro. Novamente, a gente ter entregue esse resultado de última linha após um segundo trimestre, né, tão difícil, não tenham dúvida, isso nos encheu de orgulho, tá? Nos enche de orgulho. Mostra que realmente a nossa capacidade de recuperação, como a gente imaginava, mas uma coisa era nós desenharmos, planificarmos, né, e termos a expectativa, né? Já tendo realizado,
vamos dizer assim, metade do segundo semestre com esse desempenho e mostrando que a gente tinha razão e tinha como fazer, realmente nos enche de orgulho e é um caminho sem volta, esse caminho do bom resultado dentro da Panvel. Estamos todos os dias olhando para isso, para poder atender melhor, né? E para poder ter melhores margens dentro do nosso negócio. E acreditando que todo esse desempenho de resultado, seja de dinâmica de margem, de crescimento de venda, mostra também a resiliência do negócio e da companhia e o rápido poder de ação, né? A companhia se reorganizou muito rápido e retomou a normalidade, até superando os seus patamares históricos, pensando não só em venda, mas em rentabilidade, em lucro. Então, mostra também a resiliência da companhia e da nossa operação, né? Exatamente, né? Aí aqui, para fechar um pouco a parte financeira, né, Ismael, a gente sempre gosta de olhar o ciclo de caixa, o nosso endividamento, né? Somos uma empresa extremamente cuidadosa com o seu caixa, né? Agora, nesse terceiro trimestre, a gente vê alguns efeitos e a gente vê uma pressão temporária no nosso ciclo de caixa, tá? Por um lado, né, esse efeito de diminuição da participação do atacado, ele vai trazendo um benefício na parte de menos dias, né, de recebíveis, então há um benefício no caixa por esse lado. Por outro, nós optamos por manter um investimento alto nos estoques, especialmente nas lojas, para nos preparar para o maior período de vendas do ano, que é o quarto trimestre, tá? Então, tomamos essa decisão, que, como eu vou mostrar depois, já está aparecendo nos nossos números do quarto tri, mas que, claro, ela traz uma pressão temporária nos dias de estoque, né? Por outro lado, quando a gente olha o nosso endividamento, a gente continua com um endividamento extremamente saudável, é uma das alavancagens financeiras mais baixas de todo o varejo. E uma novidade interessante que vale a pena compartilhar, a gente tem tido muito sucesso, né, na troca da nossa dívida bruta por dívidas com melhor perfil, né, com mais prazo e menor custo, em especial, né, linhas incentivadas tanto do FINEP quanto do BNDES, né? Esse trabalho que está sendo feito pelo time financeiro, né, traz resultados excepcionais no curto e no longo prazo, que se traduzem em menor custo financeiro, né, e maior capacidade de investimento para a própria companhia. Esses números eles vão ficar cada vez mais claros nos próximos trimestres. E aqui, pessoal, a gente termina um pouco dessa parte numérica e a gente cai um pouco para a nossa parte dos pilares estratégicos. Quem nos acompanha sabe que a gente gosta de falar, né, desses temas, eles ajudam a explicar um pouquinho a nossa estratégia, explicar um pouquinho da maneira como nós estamos pensando e a gente aproveita para colocar um pouco a nossa visão de futuro também para esse fim de 2024 e um pouquinho para 2025. Como não podia deixar de ser, a gente sempre gosta de lembrar da expansão e por que a gente opera no varejo farmacêutico, né? Cada vez que a gente olha para esses números, a gente reforça, né, a nossa convicção. Em primeiro lugar, né, não há mercado melhor do que o varejo farmacêutico brasileiro. É um mercado que já tem um crescimento contratado, né? Ele cresce muito acima da inflação de maneira consistente. E quando a gente olha para a região sul, essa região ela cresce acima da média do mercado também de maneira muito consistente. Então aqui a gente tem uma ótima alavanca. Uma segunda alavanca importante diz respeito à fragmentação que ainda existe nesse mercado. Como vocês podem ver pelo gráfico, né, quando a gente olha as redes que fazem parte da Abrafarma, elas ainda não chegam a representar 50% de todo o mercado da região sul. E esse quadro ele é mais ou menos parecido, né, nas demais regiões do Brasil também. Isso representa um excelente espaço de consolidação em que a Panvel, sem sombra de dúvida, tem se posicionado, né, e ganho, né, share nesse sentido. Então, a gente tem esse efeito de um mercado que cresce acima da inflação, um mercado fragmentado, operar na região sul, que cresce acima, e a gente tem o envelhecimento da população muito contratado aqui. A gente tem cada vez mais novos produtos, né, e serviços disponibilizados para a farmácia. Enfim, é o lugar correto, né, para operar, é o lugar correto para investir, e é por isso que a gente segue investindo pesado e buscando ótimos retornos dentro do nosso core business. Quando a gente olha, né, para a nossa expansão, não mudamos a nossa estratégia, a gente segue com o nosso foco na região sul, a gente segue com foco na interiorização e modelos standard e modelos mais populares de lojas. A Panvel ela já está presente na quase totalidade das cidades com mais de 200 mil habitantes. Tem espaço ali ainda? Claro que tem.
há espaço de adensamento. Mas, sem sombra de dúvida, nós temos muito espaço ainda em todo aquele range de cidades que operam entre 150 mil e 50 mil habitantes. E quem sabe alguma coisa abaixo de 50 mil habitantes também que a gente tem aberto com bastante sucesso. Essa flexibilidade do modelo da Panvel, ela é chave para permitir fazer esses movimentos e está nos garantindo ampliar cada vez mais o número de praças. Nós terminamos, 2023, com 146 praças, 146 cidades, em operação. Nós vamos terminar 2024 com um número bem superior a esse. E isso traduz muito como a gente gosta de trabalhar nos nossos mercados, Nós não somos aquela rede de farmácias que fica espalhando lojas para todos os lados e eventualmente não consegue colher os frutos, de utilização de mão de obra, estoque, logística, etc. Nós gostamos de ser relevantes em cada região que a gente atua e isso vem trazendo um grande sucesso. Esse sucesso, ele aparece nos números e a gente faz questão de todo trimestre abrir como está sendo o desempenho das nossas safras, do ponto de vista de EBITDA, do ponto de vista de ROIC, e como está sendo o desempenho de cada uma das nossas regiões dos nossos estados. Como vocês podem ver, nada mudou e isso é uma coisa ótima. A gente continua, a cada safra que passa, melhorando a nossa margem de EBITDA, melhorando o nosso retorno em cima dos investimentos em lojas e nos enche de orgulho também quando a gente olha o resultado dos estados, que é a parte que está à direita no slide, e a gente consegue ver o EBITDA dos últimos 12 meses, com base no terceiro trimestre. É óbvio que o Rio Grande do Sul segue sendo o estado que carrega, a maior parte, da margem EBITDA, tá? Porém, vejam que Santa Catarina e Paraná estão rapidamente já se colando nessa margem. São Paulo está vindo de maneira extremamente acelerada. A gente tem obtido vendas médias próximas de R$ 1,5 milhão em São Paulo. Então, são vendas médias muito boas. E aqui, aqui trouxemos o asterisco que eu comentei anteriormente. Já temos 1% de market share apenas na capital. Parece pouco, mas não é. Como eu comentei, é o maior mercado da América Latina. Tá? E eu acho que a nossa marca tá com uma performance bem bacana. Mas isso não muda o nosso foco. A gente segue focado na região sul, onde tem muito espaço para crescer nos 3 estados. É importante destacar, né, porque Santa Catarina e Paraná vêm com um desempenho cada vez melhor e fechando esse gap em relação ao Rio Grande do Sul, com um parque de lojas ainda com volume muito grande de maturação, Santa Catarina, quase metade do parque está em maturação, E mesmo assim a gente vê esse ramp-up bem acelerado de retorno do parque, Perfeito. E aí, quando a gente fala de expansão, não tem como não falar de cliente, E esse é um trabalho muito bom que a Panvel segue fazendo. Aqui a gente também gosta de trazer periodicamente um pouco desses números. E esse slide, ele representa um pouco como a gente opera, O primeiro trabalho, de qualquer varejo é capturar clientes, E aí a gente olha que hoje, dentro da nossa base, nós temos mais de 24 milhões de clientes cadastrados, São quase 75% de toda a população da região sul, ela está cadastrada na Panvel em algum momento da sua vida, ela já comprou na Panvel, Já conheceu a marca de alguma forma. Pois bem, depois de capturar tantos clientes, nós temos que ativar esses clientes. Ativar significa o quê? Converter venda, fazer com que esse cliente, de fato, vá na loja física ou virtual e compre. Essa base de clientes ativos, que chega a quase 7 milhões de clientes, ela vem crescendo de maneira robusta, E é onde a gente coloca todas as nossas ferramentas de CRM, os nossos cuidados de digitalização, para que a gente consiga fidelizar esse cliente e fazer com que ele aumente a sua frequência dentro das nossas lojas, se tornando um cliente fiel. Um cliente fiel, pelo nosso conceito, é um cliente que vai na nossa loja pelo menos uma vez a cada 15 dias. É uma base que já tem 1,5 milhão de clientes e que tem um potencial de venda gigantesco. Essa pirâmide, quando a gente sai de quase 25 milhões de clientes para 1,5 milhão de clientes, é uma pirâmide bem inclinada, sem sombra de dúvida, mas ela deixa claro como esse trabalho de trazer mais frequência e fidelização é o trabalho mais valioso que qualquer empresa, especialmente do varejo,
pode fazer. Aqui, como eu comentei, nós temos que usar todas as nossas ferramentas, né? Todas as nossas ferramentas com foco no cliente crônico e de uso contínuo, que é sem dúvida o cliente mais valioso, os esforços de digitalização do nosso cliente para que ele baixe o app, continue comprando na Panvel, né? Todo o nosso esforço de comunicação, todo o nosso esforço promocional. Daí que vem o que eu comentei anteriormente, o nosso grande foco em medicamentos. Medicamento, de fato, fideliza e isso está trazendo números impressionantes. E falando um pouquinho de digitalização, a gente também acompanha muito de perto o nosso cliente Omni, né? Que é aquele cliente que compra em todos os canais da empresa. Ele compra na loja física, compra no app, compra no site, né? Essa base de clientes já representa quase 14% de todos os nossos clientes e é um outro indicador que a gente acompanha muito forte para criar todo esse círculo virtuoso aqui que vai se transformar em mais vendas e bom atendimento. E quando a gente fala de cliente e a gente pensa nos nossos colaboradores e a gente pensa na produtividade das nossas lojas, a gente não tem como não falar de tecnologia. Tá? O tema de inovação e tecnologia é um tema presente na Panvel há décadas, por assim dizer. Ao longo dessa apresentação, a gente falou de N coisas que a Panvel sempre foi pioneira. Tá? Não é diferente, né, com todo o investimento em IA generativa também que nós estamos fazendo, em que a Panvel novamente salta na frente, né, é pioneira e criou, por exemplo, a Sofia, né, que é o nosso serviço de orientação farmacêutica com inteligência artificial. Esse nosso assistente virtual, esse nosso agente, né, que é o termo novo que a gente usa em inteligência artificial, um agente, né, de fato hoje está ajudando o nosso colaborador, né, a resolver N dúvidas, né, a atender melhor o cliente. Ela se alimenta de toda a nossa base de informações, toda a base da Anvisa. Ela permite um atendimento muito mais rápido. E em breve, podem esperar por isso, nós vamos estar disponibilizando a Sofia também para os nossos clientes, porque isso significa o quê, pessoal? Significa qualidade de atendimento, né? IA também tem que ajudar no atendimento, tem que tornar o atendimento mais ágil, com mais qualidade, tem que facilitar a vida do nosso colaborador para que ele consiga responder, né, ao cliente muito mais rápido. Além disso, a gente também olha toda essa parte de IA generativa, né, em pelo menos 6 pilares muito importantes que vão nos ajudar a destravar cada vez mais resultado da companhia. A gente está investindo pesado em ferramentas para nos ajudar nas métricas de pricing, em mix de vendas, produtividade em loja, a gente está medindo todo o nosso tempo de atendimento, estamos cruzando essas informações, né? A gente está propondo coisas novas. Por quê? Porque a gente quer ser mais ágil e a gente quer ser mais produtivo. Isso é bom para ambos, né? É bom para o cliente e é bom para a Panvel. Ruptura de estoques, né? Nenhum cliente gosta de chegar na nossa loja e não conseguir completar sua receita. Isso tenho certeza que acontece bem pouquinho na Panvel, né? Mas quanto mais a gente usar inteligência nisso, né, menor vai ser o ruído, né? Porque investir em estoques indefinidamente é muito caro. Colocar inteligência pode ser muito barato e a gente está investindo bastante aqui. Prevenção de fraudes, não preciso nem falar, né? Tem um universo gigantesco, né, dentro da nossa área de prevenção que é possível fazer e já está sendo feito, né, para reduzir perdas. E também o nosso cuidado com turnover. Né? Turnover é algo comum dentro do varejo. Né? Nós somos também uma operação que é caracterizada por ser primeiro emprego para várias pessoas. Então, o cuidado com o turnover, o entender bem os dados, aplicar essas ferramentas para selecionar melhor e para ter indicadores de quando há sinais de que esse turnover vai aumentar para poder agir, são chave para a boa operação da loja. Tá? Então, aqui, novamente, né, pessoal, isso aqui é um basal muito importante de coisas que a Panvel está olhando com muito cuidado para melhorar a vida do cliente e a vida da nossa operação também. Aqui vamos agora nos direcionar, né, Ismael, para a parte final da nossa apresentação e eu quero gastar esses 2 últimos slides, né, para compartilhar com vocês a nossa visão positiva para esse fechamento do ano de 2024, muito, mas muito em linha mesmo
com tudo aquilo que a gente já estava conversando desde o nosso fechamento do segundo trimestre, né? Como eu comentei, é relativamente fácil planejar as coisas, né? O grande desafio do varejo é executar, mas a gente está muito contente porque a gente está conseguindo executar. Aqui eu já dou pequenos spoilers, né, de como a gente deu a largada no nosso quarto trimestre, aqui no caso do mês de outubro. Como vocês podem ver, pessoal, quando a gente olha a parte da venda, né, nós estamos num ritmo muito forte de crescimento de venda. Lembra daquele CAGR de mais de 17% de crescimento, né? A gente está com a tendência de, inclusive, superar isso, né, no quarto trimestre, com outubro já tendo crescendo a venda acima de 20%. Né? Outubro já superamos a nossa marca de venda média por loja. Né? Crescemos ainda mais nossas lojas maduras, né? Crescemos ainda mais nossas mesmas lojas. Enfim, a gente está entrando no quarto TRI, que é o maior período de venda do ano, com uma saudabilidade muito grande. Né? Então, como não poderia deixar de ser, a gente segue com uma visão, né, que nós vamos ter um crescimento de venda muito bom nesse ano, vamos estar trabalhando, né, e vamos conseguir expandir a nossa margem, né, dentro do segundo semestre. A gente está com o olho muito forte dentro do nosso lucro bruto, né, todo esse movimento de aumento de venda de medicamentos. Ele traz pressão na margem bruta, isso é verdade. A gente tem o contraponto disso com um bom trabalho em genéricos, em OTC e também na parte de HB. HB, até então, tem crescido menos, né, do que a parte de medicamentos. Isso já era esperado, né? Temos até uma questão de base de comparação. A base né? era muito forte. A base era muito forte. Se a gente olha 2023, o crescimento foi muito forte. Mas agora, quando a gente olha o quarto trimestre, né, a gente tem um calendário que é muito favorável para o HB. Tá? E esse calendário favorável para o HB, ele também acaba sendo favorável para a margem bruta. Tá? Despesas, um pouco mais do mesmo, tá, pessoal? A gente entra muito saudável em despesas com lojas, a gente entra saudável com despesas da logística, tá? A gente está sendo muito cuidadoso aqui e a gente está colhendo, de fato, os frutos, né, dos investimentos que a gente tem feito ao longo do ano e esse compromisso de ir melhorando consistentemente o retorno da companhia como um todo. Dessa forma, seguimos com uma boa expectativa de expansão de margem EBITDA e o nosso endividamento, né? A gente vai fechar o final do ano com um endividamento menor, tá? A gente vai diminuir a nossa alavancagem, muito em linha com aquilo que a gente já tem conversado com todos vocês, tá bom? Pessoal, aqui eu encerro, né, Ismael, essa etapa aqui da nossa conversa e nos coloco à disposição para as perguntas. Muito obrigado aí pela audiência. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem da senhora Larissa Summer, do XP. Senhora Larissa, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigada aqui por pegar nossas perguntas. Aqui do nosso lado são três. Então, vamos começar aqui pela primeira, nesse tema da redução do canal do atacado. Em que patamar a gente deve imaginar que essa operação ela seja normalizada, né? Só para tentar entender se esse efeito da redução ele reflete aí alguns efeitos da enchente ainda, aquela priorização de rotas que vocês comentam no release, e ele deve retomar algum patamar nos próximos tris, ou se a gente está falando aqui de um novo normal para essa operação. Aí, pulando para a segunda aqui, falando um pouco da operação do varejo agora, vocês até comentaram aí que no quarto tri tem um vento positivo aí para as vendas de higiene e beleza, né? Mas a gente viu uma redução importante aí como percentual da venda, acho que dentro da estratégia de vocês, mas só para entender o que vocês imaginam que seria um mix de categoria ideal aí, né? Considerando essa estratégia de focar em medicamentos, mas também com a marca própria de vocês bastante forte. Então, o que vocês imaginam que seria um mix ideal? E aí, uma última, se vocês puderem dar um pouco de cor sobre o que vocês estão esperando de impacto na operação aí, vindo daquela desoneração do ICMS na base do PIS/COFINS para o ano que vem, e o que vocês estão imaginando aí de medidas para mitigar esses potenciais efeitos. Obrigada, pessoal, e parabéns aí pelos resultados. Obrigado, Larissa. Obrigado pelas perguntas. Vamos lá. Vamos começar pela primeira pergunta do atacado. Tá? Eu gostei do termo que você usou, é o novo normal. Tá? O atacado ele vai permanecer com uma participação muito baixa na nossa venda. Tá? Essas mudanças estruturais que nós fizemos, elas vieram para ficar.
Então, quando a gente observar os nossos próximos números, né, eles vão ter efeitos semelhantes, né, uma participação realmente pequena do atacado, né, e uma grande participação do varejo. Isso vai acontecer também, né, além da redução que nós fizemos, a gente está com expectativa de um crescimento bem robusto, né, a continuidade no crescimento bem robusto da venda, né, da Panvel, pelos elementos que a gente comentou. Então, quando vocês atualizarem seus modelos, realmente podem considerar uma parcela bem pequena de atacado dentro da venda do nosso grupo. Que é uma base, né, porque vai até o segundo trimestre do ano que vem, né? Sim, A gente vai ter esse descasamento de crescimento de varejo e grupo, justamente porque a base vai se normalizar no segundo trimestre do ano que vem, onde o atacado, nesse novo normal, vai encontrar uma base mais fértil. Exatamente, né? Essa redução do atacado, ela até vem bem em linha, né, com a nossa estratégia de redução de custos logísticos, né? Então a gente achou um novo formato, menor por óbvio, mas que pressiona menos os custos, né? E permite destravar alguns benefícios que a gente não destrava, benefícios do ponto de vista de custo, tá? Despesa, que a gente não destravava no modelo anterior. Sobre a parte de HB, né? Todo quarto trimestre o HB ele ganha um pouco de participação, seja pela performance na Black Friday, seja pela proximidade do verão, seja pela compra, e a Panvel é muito forte nisso, de toda a parte de presenteáveis de Natal, então é natural que ela cresça, isso acontece todo ano, vai acontecer de novo aqui, isso beneficia a nossa margem bruta, e quando a gente olha um pouco mais para frente, Larissa, a gente vai continuar crescendo mais medicamentos. Essa é a nossa estratégia, tá? O mix de HB, qual é o nosso grande desejo? A gente gostaria que ele conseguisse crescer num ritmo parecido, tá? Talvez ligeiramente menor. Por quê? A gente continua entendendo que o salão da loja da Panvel, aí vamos chamar o salão físico e o salão virtual também no app, né? Ele é um diferencial competitivo. A Panvel hoje, ela trabalha o seu mix de produtos de higiene e beleza de uma maneira diferenciada em relação à maioria dos nossos concorrentes, seja pela disponibilidade de produtos, seja por ter SKUs exclusivos. A gente entende que tem um tipo de cliente, especialmente o cliente feminino, que busca a Panvel procurando isso, até com produtos Panvel. Então, a gente não está desenhando uma perda de share grande de HB, tá? Até uma perda. Embora ele já seja over, né? Nós de 38 de participação. Somos totalmente over mesmo, né? É um pouquinho, mas o medicamento deve ganhar talvez 1 ponto, talvez 2 pontos de participação, algo nesse sentido. Um ponto importante, né, Larissa, desse quarto trimestre eu acho que não vou errar em falar, né, Napa? Eu acredito que nenhum outro player do nosso setor opera a Black Friday que nem a Panvel opera. Então, até quando a gente falou lá de estoque, de um nível de estoque um pouco maior, a gente também se preparando para essa data promocional. A gente acelera em outubro e tem em novembro, historicamente, como nosso mês de maior venda, muito puxado pelo esse desempenho de Black, que é carregado principalmente por higiene e beleza, né? Então, a gente tem um quarto trimestre onde higiene e beleza não vai desaparecer, né? Não vai ser ofuscado, né? Pelo contrário, é um momento em que ele, de fato, ganha cada vez mais participação e traz produto Panvel próprio junto, né? E a sua última pergunta sobre a questão da desoneração do ICMS no reajuste de preços, né, ali que a gente espera para a virada de março para abril, tá? É uma discussão presente na indústria, vocês estão acompanhando também, a gente está muito próximo dessa discussão. O que as nossas conversas e a nossa experiência indicam, né? Indústria e varejo vão encontrar um caminho de manter essas margens equilibradas, tá? A gente não está colocando um risco relevante de acabar tendo uma reetiquetagem mais baixa do que o normal, tá? Na virada do mês de março para abril. Tá? Tem várias conversas acontecendo. Tá? A gente sabe que, inclusive, há agora no curto prazo uma pressão inflacionária que a gente está olhando, né, dentro do mercado, no caso do Brasil, tá? Que nós vamos ter que aguardar um pouquinho aí os próximos meses para ver também como é que fica. Mas, ao que tudo indica, como a gente já está tratando desse tema com bastante antecedência, pelo menos eu posso falar pelo lado da Panvel, nós vamos utilizar nossos mecanismos junto com a indústria para manter a nossa margem bruta equilibrada, tá? A gente não está colocando nenhum impacto relevante de perda de margem ou algo do gênero por causa disso. Há meios, né, de manter a margem equilibrada, mesmo se a gente vier a ter, não sei se vamos ter, tá? Mas se viermos a ter um CMED um pouco menor. Super claro, pessoal. Obrigada aí pelas respostas e parabéns de novo pelos resultados. Obrigado, Larissa.
A próxima pergunta vem do senhor Vinícius Preto, do Itaú BBA. Senhor Vinícius, seu microfone está liberado. Oi, bom dia, Nap e Isma. Parabéns pelo resultado e obrigado por pegarem a minha pergunta. Eu queria explorar esse crescimento expressivo e ganho de share que vocês vêm apresentando. Na visão de vocês, quais são os principais drivers que têm levado a esse forte crescimento, principalmente em loja madura? E falando um pouco de venda também, eu achei interessante aquele gráfico da apresentação que a gente consegue ver desde 2020 a perda de share dos independentes e das redes no Sul. Então, se vocês puderem compartilhar um pouco mais de detalhe de como é que estão vendo essa dinâmica competitiva na ponta, tanto em termos de precificação, mas também na parte de expansão e fechamento de lojas dos competidores. Obrigado, pessoal. Perfeito. Obrigado aí pela pergunta, Vinícius. Como é que a gente está olhando um pouco o desempenho das nossas lojas, especialmente maduras, tá? E, de fato, elas estão com um crescimento muito robusto. Acho que a melhor resposta para isso é diferenciação, né? A Panvel, ela tem investido, né, e ela coloca um olhar em como que ela pode se diferenciar dos concorrentes. Sem sombra de dúvida, né, o varejo farmacêutico é muito concorrido, tem muitos players, ele é muito fragmentado, né, todos os dados mostram isso, e a gente tem players importantes, né, localmente em cada estado, e tem também um player nacional que opera muito bem na nossa região. Então, o desafio é, aos olhos do cliente, o que eu posso fazer de um pouco diferente, que não seja apenas uma discussão de preço, né? Porque o preço acaba sendo muito ruim quando a competição é só por isso, que eu faço o cliente preferir a Panvel. E eu acho que a gente está tendo sucesso, por exemplo, a nossa estratégia de focar em medicamentos, né, tem dado um bom resultado, né, através de uma maior fidelização. A gente melhorou nosso nível de estoque, a gente investiu em tecnologia na ponta também para atender melhor e atender mais rápido, né, o cliente. E a gente está olhando, quando a gente pega os indicadores da nossa dimensão de clientes, né, aqueles indicadores que todo mundo conhece, base ativa, frequência, itens por nota, ticket médio, a gente tem visto, né, uma aceleração desses itens, em especial em clientes com esse perfil de doenças crônicas e uso contínuo. Acho que um bom trabalho nesse cliente é importante. A gente tem também feito um esforço muito grande de digitalização. Vocês podem ver, seja pelo download de app, seja pela nossa participação de digital. A gente atende muito bem a esse cliente que quer um outro tipo de comodidade, né? Que quer comprar pelo app e retirar na loja, né? Que quer uma entrega rápida em casa. A gente faz isso muito melhor do que a média, né? E a gente vai conquistando o mercado com isso. Tanto que a gente acaba tendo 30% de market share, né, em e-commerce na região sul, enquanto que as nossas lojas têm 12,5%. Então, acho que isso a gente faz bem. Numa menor escala, mas que gera um buzz muito positivo, a parte de serviços, né? A parte de serviços, como venda, representa pouco, mas ela leva um cliente para dentro da loja e a gente conseguiu casar muito bem a marca da Panvel, né, como uma marca focada em saúde e em qualidade. Então, uma mãe que quer fazer uma vacina no filho vai procurar Panvel. Uma pessoa mais idosa que quer fazer uma vacina de herpes zoster vai procurar Panvel, né? E isso cria uma intimidade com o cliente e vai aumentando um pouco a cesta. Então, é um conjunto de pequenas coisas, né, que eu acho que a gente tem feito muito bem. E todas comunicam com personalização na NAP de jornada. O cliente ele compra no canal que ele quer, recebe do jeito que ele quer, ele tem acesso ao mix que ele quer e precisa, ele tem acesso a serviços se ele precisa. Então, no fim do dia, a gente consegue oferecer uma jornada muito personalizada em cada um dos pilares, né? Não só via CRM, mas tecnologia mesmo, e o próprio salão de loja, desempenho da loja como um vetor de fidelização do cliente, né? Além do CRM, o atendimento é o que engaja, né? Você ter um atendimento de qualidade, uma ruptura baixa, isso é que vai cada vez mais engajar esse cliente, né? Perfeito. E eu acho assim, aí fazendo o gancho com a sua outra parte da pergunta, né? As duas perguntas elas estão ligadas. Quando a gente olha para a concorrência, né? Para o mercado, né? Como eu comentei, há players locais e um player nacional, que todos são competentes, cada um da sua maneira, cada um tem uma estratégia bem diferente da outra, por sinal, a gente opera, são bandeiras com vieses bem diferentes, tá? Mas o que a gente percebe, né? Cada player local desses, né, está escolhendo um determinado jogo, né? Seja do ponto de vista de expansão, seja do ponto de vista de produtos para colocar dentro da loja,
que de uma forma ou de outra, né, tem aberto bons espaços também para a Panvel crescer na sua proposta de valor, tá? É o que a gente percebe. Um outro ponto que a gente percebe também quando a gente pega os médios e pequenos, aqui sim, tá? Está começando, já começou na verdade, uma redução. A gente começou a perceber isso mais forte em 2023, né? Através do nosso atacado, né? Porque através do atacado a gente vende também para essas outras redes menores e a gente percebeu lá naquela época um aumento de inadimplência, né? Bem significativo. E é natural que isso realmente aconteça porque crescer no varejo é caro, né? Exige balanço forte. Ainda mais numa época de juros altos, né? A gente aí está com uma taxa de juros muito alta e com perspectiva de aumentar mais em ainda. 2025. Não tenho dúvida, tá, que muito desses players médios, tá, e pequenos não têm o fôlego financeiro para acompanhar e acabam cedendo espaço. É um movimento que acreditamos, né, deve continuar e deve também trazer oportunidades para redes estruturadas como a Panvel crescerem. É isso que está dentro do nosso planejamento. Perfeito, ficou super claro. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Vini. Próxima pergunta vem do senhor Iago Souza, da Genial Investimentos. Senhor Iago, seu microfone está liberado. Opa, bom dia, Antônio, Ismael. Obrigado pelo espaço e primeiro aí parabéns pelo forte resultado a vocês e ao time da Panvel. Eu tenho duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é sobre alavancagem e expansão, tá? Uma alavancagem aí de vocês em 1,1 vez do EBITDA. Qual que é a visão da Panvel para o endividamento aí nos próximos trimestres, especialmente aí depois dessas linhas de crédito do Finep e do BNDES? Como que esses financiamentos eles influenciam o custo de capital e o plano de expansão pensando no ano que vem? Se, por exemplo, existe algum espaço para aumentar a expansão até para um nível acima de 60 lojas, que é o previsto para 2024. Essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta é em relação a impacto nos custos com logísticas e supply chain. Então, a gente entende que ali no segundo trimestre teve um forte impacto, ah, exigindo ali ajustes na produção, logística, em estoque, mas nesse terceiro trimestre existe algum resquício de custo adicional? A gente quer entender aqui, por exemplo, se além da alavancagem operacional, existe espaço para a margem EBITDA crescer com a normalização dessas despesas, se houver. Então, essas são as duas perguntas. Perfeito, Iago. Obrigado pelas Obrigado, perguntas. Vamos lá, vamos falar de alavancagem, né? Esse, na verdade, acho que é o tema que a gente mais tem falado nas duas últimas semanas, inclusive, né? Quando a gente olha para o tema alavancagem, tá? A nossa visão, nós vamos terminar o ano de 2024, né? Com uma alavancagem bem menor do que agora do terceiro trimestre, sem dúvida, e de igual para menor do que a alavancagem, né, do 2023. Tá? Essa é a nossa visão, a gente não muda, a gente faz todo o nosso planejamento, né, com foco em que a gente consiga internamente gerar os recursos, né, para investir e para crescer na Panvel. Tá? Então, esse é o nosso guidance geral. Tá? Estamos olhando para 2025, né, e finalizando, né, todo o nosso trabalho de orçamentação com esse viés também. Tá? Nós pretendemos terminar 2025 com uma alavancagem menor que a de 2024. Tá? Nós não somos uma empresa que gosta de dívida. Dívida no Brasil, como todos sabem, ela é muito cara. Tá? As linhas que nós obtivemos são linhas muito boas, não tenho dúvida de que nos dão bastante fôlego. Tá? São linhas que vão manter o custo médio da nossa dívida bruta, tá? Considerando essas linhas mais CRI que nós temos emitido, o nosso custo médio vai ficar abaixo do CDI. Tá? Então, isso é super importante. Isso nos dá até uma oportunidade de arbitragem, né? O que é bem bacana, além de um alongamento de perfil da dívida. Agora, né, esse benefício financeiro que nós vamos ter aqui, tá, não precisa necessariamente se traduzir, tá, em mais investimentos. Né? A gente aqui quer tomar bastante cuidado para manter a disciplina que a gente já tinha. Colocar dinheiro realmente naquilo que a gente entende que vai dar retorno. Né? E a gente tem sempre três grandes blocos de investimento dentro da companhia. O primeiro bloco maior são lojas, né? Expansão de lojas, reforma de lojas. Né?
Segundo bloco, né, logística, né, manutenção dos nossos CDs, né, crescimento dos nossos CDs. Não temos nada previsto, né, de crescimento dos CDs para 2025, né, quem sabe um pouco mais para frente, mas em 2022 abrimos um novo CD em São José dos Pinhais, né, e em 2023 a gente aumentou o nosso CD aqui em Eldorado do Sul. Né. Esses investimentos estão maturando e a gente prevê novos investimentos apenas mais lá para frente. E o terceiro pilar é tecnologia. Tá? Esses três investimentos, eles têm que estar bem casados com a nossa geração de EBITDA, que a gente está prevendo, e vão permitir que a gente siga nesse guidance de redução da nossa alavancagem. Falando um pouquinho sobre os custos, né, como você comentou, especialmente custos de logística, foi uma pergunta bem interessante. De fato, a gente teve muito impacto, né, no período da enchente, a gente teve muitos gastos extras, contratamos muitas pessoas, depois tiramos as pessoas, muitas perdas, enfim. Foi um período bastante confuso. O próprio CMV, a gente teve impacto pelo perfil de compra, né? Então, muito, só na despesa muito, até. né? Então, o que a gente já vai observar agora no quarto tri? Os custos de logística, eles já vão reduzir, tá? Já começaram a reduzir no finalzinho do terceiro tri, tá? Mas eles vão reduzir agora de maneira mais significativa no quarto tri, em relação ao quarto tri do ano anterior. E aí já olhando para 2025, tá? Uma das nossas alavancas de EBITDA em 2025 é essa diluição da linha de logística e supply chain. Tá? É o desenho que nós temos, por isso eu até comentei, nós não temos um planejamento de novos investimentos em capacidade. Vão ter investimentos de manutenção, tecnologia como sempre, né? Na logística precisamos ter, mas não de capacidade. Então, ano que vem é ano de colheita em logística. E quanto à abertura de lojas, por enquanto, nós estamos olhando na 2025 com abertura ainda de 60 lojas. Tá? A gente acha que faz sentido manter o ritmo, mas nós estamos atentos, né, a todos esses movimentos, certo? Mas, por enquanto, olhando para 25, a gente está mantendo a visão de 60 lojas, tá? E a gente vai obter um ganho de margem EBITDA também em cima dos nossos custos logísticos. O próprio novo modelo do atacado contribui para essa redução logística, né? O natural, ano que vem eu vou ter um ano cheio de colheita desse benefício, então desse novo modelo com custo logístico menor. Né? É isso aí. Perfeito. Parabéns aí novamente, pessoal. Obrigado, Iago. Obrigado, Iago. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Antônio Napp para que faça as considerações finais da companhia. Pessoal, novamente, agradeço aí todos pela presença, pela audiência, para quem está vendo o nosso vídeo ao vivo, para quem vai ver depois, né, com calma, aproveitar o feriadão, né, em seguida para olhar. Mas reforço, né, a mensagem positiva, tivemos um excelente terceiro trimestre, né, em linha com o que a gente já esperava, mas uma coisa é esperar, outra coisa é executar. E já falava, né? Já falava, né? Mas estamos contentes, a gente está entrando muito bem no quarto tri, e é nesse ritmo que a gente está olhando 2025. Né? Estamos num mercado muito bom, somos um operador de varejo farmacêutico acima da média, com bons diferenciais competitivos, né? E isso nos faz acreditar que a gente vai continuar crescendo venda, aumentando a nossa margem, né? E ganhando market share no nosso mercado de atuação. E mantendo a marca da Panvel forte, né? Saudável, né? E o nosso cliente sempre satisfeito. Tá? Novamente, agradeço a todos e desejo a todos um bom dia. E a gente fica ali no time de RI, está à disposição de quem precisar, quem tiver algumas outras dúvidas e as outras perguntas, a gente está à disposição de todo mundo. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. A videoconferência do Grupo Panvel está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.